Dando sequência aqui ao nosso estudo da Lei de Responsabilidade Fiscal, agora a gente vai entrar no capítulo 2. Se esse é o primeiro vídeo do caderno de prova relacionado à LRF que você está assistindo, eu te recomendo buscar os vídeos anteriores. Então, estamos agora iniciando o estudo do capítulo 2 da Lei de Responsabilidade Fiscal e logo de cara a gente vê aí a seguinte descrição do planejamento. Vejam que este é um princípio que é muito importante com base na Lei de Responsabilidade Fiscal. A gente viu lá no início do nosso estudo que o planejamento é como se fosse uma espécie de princípio da gestão fiscal. Por quê? Porque para que o gestor público ele assuma uma conduta responsável do uso do dinheiro público, ele precisa de um planejamento. Ele vai, então, delinear o seu planejamento, ele vai escrever, vai elaborar, vai formular o seu planejamento e, na sequência, ele vai seguindo o seu planejamento. Então, dentro aqui do âmbito do planejamento, a gente tem a seção primeira, que é do plano plurianual. Só que a questão do plano plurianual foi vetada na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, o chefe do executivo, o presidente, ele tinha lá a questão da descrição do plano plurianual dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas isso daí foi vetado pelos parlamentares no Congresso e o veto foi mantido. Então, eu já vi questão cobrando, perguntando se a Lei de Responsabilidade Fiscal ela trata do plano plurianual. Não, ela não trata do plano plurianual. O plano plurianual é um instrumento de planejamento. No entanto, ele não consta na Lei de Responsabilidade Fiscal. Não é que se você fizer um Ctrl F aí na Lei de Responsabilidade Fiscal, no site do governo, no link, você não vai encontrar nada falando sobre o plano plurianual. Você vai, inclusive, encontrar alguns trechos que a lei ela cita o plano plurianual, mas a Lei de Responsabilidade Fiscal ela não adentra com profundidade nas características, na descrição do que é o plano plurianual. Portanto, saiba que, apesar de a Lei de Responsabilidade Fiscal tratar de outros instrumentos de planejamento, que a gente vai ver logo abaixo, ela não trata do plano plurianual. Fica atento a isso daí, faça essa anotação no seu caderno, porque isso já foi questão de prova, combinado? Dando continuidade, então, a gente entra na seção segunda que diz da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela trata sim da Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela não trata do PPA, que é o Plano Plurianual. A gente tem no artigo 4º o seguinte trecho: a Lei de Diretrizes Orçamentárias atenderá ao disposto no parágrafo 2º do artigo 65 da Constituição. Então, se você clicar aqui nesse link, nesse hiperlink, que é parágrafo 2º do artigo 65 da Constituição, você vai encontrar outras informações extremamente fundamentais sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Só que a gente não vai entrar agora no mérito desse parágrafo 2º do artigo 65. Eu vou gravar um outro vídeo em que eu vou falar melhor sobre esse parágrafo 2º do artigo 65 da Constituição. De toda forma, o artigo 4º da Lei 101 diz que a Lei de Diretrizes Orçamentárias atenderá ao seguinte: ela disporá também sobre a. Equilíbrio entre receitas e despesas, b. Critérios e forma de limitação de empenho a ser efetivada nas hipóteses previstas na linha B do inciso 2º desse artigo, no artigo 9º e no inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 31. E aí a gente tem na letra E, normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos. Na letra F, nós temos que a Lei de Diretrizes Orçamentárias ela vai dispor também sobre demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas. Pois bem, então vamos por partes. Primeiro, você tem que memorizar o que a Lei 101 diz que é função da Lei de Diretrizes Orçamentárias. É uma lei dizendo o que a outra lei ela tem que tratar. Ela tem que tratar do quê? Ela tem que dispor sobre o quê? Primeira coisa, ela tem que dispor a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, sobre o equilíbrio entre receitas e despesas. Lembram lá atrás quando eu citei a questão da balança, que é um dos quesitos, é um dos requisitos dentro do âmbito da gestão fiscal, é que o gestor fiscal ele busca ali um equilíbrio, né, como se fosse uma espécie de balança entre as receitas e despesas. Então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela vai dizer como ele deverá buscar este equilíbrio entre receitas e despesas. Se a questão disser que é função da lei orçamentária, da LOA, dispor sobre equilíbrio entre receitas e despesas, a questão está errada. Está errada e isso é muito cobrado em prova. Você tem que memorizar que este é o papel da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Tá bom? Então memorize aí, anote no seu caderno que dispor sobre equilíbrio, a balança entre receitas e despesas é papel da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Outro papel que a gente tem aí é que a LDO ela vai dispor sobre critérios e forma de limitação de empenho a ser efetivada em certas hipóteses. E aí você pode estar pensando, o que é empenho afinal de contas? Olha, vamos pensar da seguinte forma em termos leigos. O poder público, quando ele vai adquirir alguma coisa, ele vai desembolsar dinheiro, ele tem que passar por certos
certas fases ou certos estágios. E aí a gente pode considerar que o primeiro estágio da despesa, antes dele desembolsar a quantia, em termos orçamentários, é o empenho, que é como se fosse uma espécie de congelamento do valor que o poder público tem na sua conta. Então ele vai congelar aquele valor, ele vai empenhar aquele valor para o quê? Para que lá na frente ele possa efetuar um pagamento. Por quê? Porque isso também é uma questão de responsabilidade fiscal. Ele não vai comprar algo se ele não tem o dinheiro. Então o empenho é como se fosse uma espécie de congelamento. E aí, em certas situações, a gente vai ver que a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela vai impor uma espécie, vamos dizer assim, uma espécie de imposição para certas situações que são graves, que o poder público ele vai ter que fazer uma espécie de constrição no dinheiro que ele tem disponível. Então, aqui a LRF está dizendo que cabe à LDO estabelecer critérios de empenho e forma de limitação de empenho. Então, se uma questão disser que cabe à lei orçamentária ou à LOA fazer essa questão relacionada aos critérios e forma de empenho, está errado. Isso daí é um papel da LDO. Agora, se você estivesse perguntando, mas quais são essas hipóteses aqui que estão previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal? A gente vai estudar essas hipóteses mais abaixo, mas caso você queira, você pode fazer um Ctrl F aí no site do governo, dentro aqui do link da Lei de Responsabilidade Fiscal, para acessar esses caras aí e ver que situações são essas. Eu até sugiro que você faça isso e faça uma breve anotação do que diz a linha B do inciso 2º desse artigo, e o que diz também o artigo 9º e o inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 31. Vale a pena você puxar aí de lápis, de caneta, anotar o que é que esses caras dizem, porque quando você for revisar essa lei seca, você tem já de cara dizendo o que é que dizem esses caras aí, tá bom? Combinado? Na sequência, a gente também tem que memorizar que também cabe à LDO dispor sobre normas relativas ao controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos. Então, essas questões relativas a normas de custo e como avaliar os resultados dos programas que foram financiados com recursos do orçamento, é a LDO que vai trazer esse tema. É ela que vai trazer esse tópico em sua Constituição, no corpo dela, na LDO vai ter lá. Então, se a questão disser que cabe à LOA dispor sobre normas relativas ao controle de custos, está errado. Não cabe à LOA, a lei orçamentária, fazer nada disso. Isso é papel da Lei de Diretrizes Orçamentárias e você vai memorizar isso aí, tá bom? É fundamental saber esse aspecto. Outra questão que a LDO vai dispor, vai tratar, é a questão de demais condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e entidades privadas. Então, quando você tem essa movimentação de um dinheiro de uma conta para outra, de uma entidade para outra, o município vai transferir dinheiro para uma entidade pública, para uma entidade privada, o Estado vai transferir um dinheiro para uma entidade pública, para uma entidade privada, isso daí ele tem que seguir as regras que são previstas onde? As regras que estão previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Porque esse é um papel que foi incumbido à LDO pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Ela está dizendo aqui. Então, demais condições e exigências para que seja feita uma transferência de recurso vai estar presente na LDO. Então, você tem que memorizar essas três coisas que é o quê? Papel da LDO. Primeiro, a questão do equilíbrio entre receitas e despesas. Segundo, a questão de critérios e formas de limitação de empenho. Temos também aqui... Letra E, que são as normas relativas ao controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos. E F, demais condições e exigências para transferência de recursos em entidades públicas e privadas. Então, na verdade, são 4 tópicos, e não 3, como eu falei, que são funções da LDO. Bom, dando sequência aqui ao nosso estudo sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei de Responsabilidade Fiscal diz o seguinte: integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias anexo de metas fiscais, em que serão estabelecidas metas anuais em valores correntes e constantes relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública para o exercício a que se referirem para os dois seguintes. Se você estava dormindo nessa aula enquanto eu estava explicando isso tudo aqui, acorda agora. Acorda agora, porque esse parágrafo primeiro aqui do artigo 4º é um dos mais cobrados em relação à Lei de Responsabilidade Fiscal em termos de concursos. Primeiro, você tem que memorizar que a LDO ela vai ter um anexo chamado anexo de metas fiscais. Então, anota aí no seu caderno. Onde é que consta o anexo de metas fiscais? É a primeira coisa que a prova quer saber. Se você sabe onde está esse anexo de metas fiscais, esse anexo de metas fiscais consta na LDO. Mas consta na LDO, como eu acabei de dizer? Não. Consta no projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Então, peraí, vamos entender aqui. As diretrizes orçamentárias, elas são uma lei.
Como é que é? Isso mesmo. As diretrizes orçamentárias, elas têm natureza de lei. E antes de uma lei virar uma lei propriamente dita, vamos dizer assim, ela é um projeto de lei. Ela só vira lei quando é aprovada numa casa legislativa, seja na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional. Toda lei, antes de virar uma lei, ela é um projeto de lei, uma espécie ali de minuta, de rascunho, de esboço que alguém propôs. E aí, se for aprovada, sim, esse projeto vira uma lei. Então, nós temos o PLDO, que é como se fosse o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E nesse projeto de diretrizes orçamentárias, né, a gente tem esse anexo que é chamado de anexo de metas fiscais. Então, são duas coisas que você tem que memorizar por enquanto. Primeiro, que existe um anexo chamado anexo de metas fiscais e que, se eu for buscar onde está esse anexo de metas fiscais, eu vou encontrar ele no projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Não é no PELOA, que é o projeto de lei orçamentária, mas sim no projeto de diretrizes orçamentárias. Então, são duas informações que nós temos aqui. Agora, o que estabelece, o que fixa esse anexo de metas fiscais? Eu posso dizer que o anexo de metas fiscais ele traz metas fiscais? Pode sim, mas isso não vai te responder a maior parte das questões. Não vai te ajudar a responder a maior parte das questões. Primeiro, você tem que saber que são metas anuais, tá bom? Não são metas bimestrais, quadrimestrais, mensais, nada disso. As questões objetivas, as questões de múltipla escolha vão tentar te confundir. Porque elas vão dizer lá, integrará o projeto de lei de diretrizes orçamentárias o anexo de metas fiscais em que serão estabelecidas metas bimestrais. Errado. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu já fiz milhares de questões e eu sei que é assim que as questões, que as bancas elas vão tentar te confundir, porque são metas anuais que estão presentes no anexo de metas fiscais. Lembra lá atrás que eu falei da questão do planejamento, que é fundamental para o gestor público, ele fazer um planejamento e ele vai lá descrever quais são as metas que ele vai buscar alcançar ao longo do tempo lá no futuro? Pois é, nós estamos tratando aqui de metas anuais. Então, nós temos ali no nosso anexo de metas fiscais, que consta na Lei de Diretrizes Orçamentárias, metas que são metas do tipo anuais. Agora, essas metas são dadas em termos de valores, né? Nós estamos aqui sempre tratando em questões do quê? Pessoal, orçamentárias, financeiras, dinheiro, no final das contas. Então, essas metas são dadas em termos de quê? Valores correntes e constantes. Então, a banca ela pode modificar aqui o texto para tentar te confundir? Pode. Ela pode colocar lá em valores alternativos e talvez inconstantes, né? Muitas bancas, quando prezam pela questão da literalidade, elas podem tentar te confundir, simplesmente trocar essas palavras aí, mas nós estamos tratando de valores correntes e constantes. Não tem quaisquer deduções aqui nos valores das metas, hein? Cuidado, não há qualquer dedução, porque a lei, ela diz em valores correntes e constantes. Além disso, essas metas tratam de quê? De dinheiro, tá bom. Mas elas tratam de quê especificamente? Em termos aqui orçamentários, contábeis, financeiros, elas tratam de receitas, que é o dinheiro que os entes eles estão prevendo receber, de despesas, que é o dinheiro que os entes estão tentando, né, ou eles querem gastar, vamos dizer assim, desembolsar. E nós temos aqui também resultados nominal e resultado primário. São duas coisas, a lei diz resultados nominal e primário. Então, nós temos dois resultados, o resultado nominal e o resultado primário. E o montante da dívida pública para o exercício a que se referirem essas metas e para os dois exercícios seguintes. Aí você pensa, puxa, mas que confusão. Sim, é importante você pegar um caderno, a caneta e fazer anotações separadas em termos de tópicos, né? Porque assim fica mais claro de você entender o que é que tem nesse anexo de metas fiscais. E as provas adoram perguntar, onde é que caso alguém, um cidadão qualquer, queira avaliar a dívida pública do seu município, onde é que ele tem que buscar isso daí? Em termos de metas, onde é que ele tem que conferir? Em termos de metas, do montante da dívida pública do meu município, vamos dizer que eu sou de Campinas, eu quero ver lá qual foi a meta relativa ao montante da dívida pública que o prefeito lá e os seus secretários, eles estipularam, né? Qual é essa meta para o montante da dívida pública? Quero saber se o município de Campinas está endividado. Ele tem que ir lá no anexo de metas fiscais. É isso daí que você tem que lembrar. Além do mais, caso o cidadão queira descobrir metas relativas a resultado nominal ou metas relativas a resultado primário, que a gente vai ver mais à frente qual é a diferença entre isso, mas basicamente a gente está tratando aqui da diferença entre quanto foi arrecadado e quanto foi gasto, então receitas menos despesas. Se ele quiser saber quais são as metas que o município estipulou para esses caras aqui, ele tem que conferir o quê? O meu anexo de metas fiscais que está no projeto da lei, no projeto das diretrizes orçamentárias, o projeto da lei de diretrizes orçamentárias, tá bom? Agora, outro ponto que é muito cobrado em provas
em termos de múltipla escolha, provas objetivas, né, que são aquelas do tipo fechado, ABCDE, ou talvez certo ou errado, é que essas metas se referem a qual exercício? Ele diz para o exercício a que se referirem e para os dois exercícios seguintes. Então, lá no meu anexo de metas fiscais, vamos dizer que eu estou tratando aqui de um projeto de diretrizes orçamentárias que é do ano de 2025. Vamos só supor que um ano qualquer para ficar mais fácil essa explicação. Então, essas metas vão se referir ao ano de 2025 exclusivamente? Não. Essas metas vão se referir ao ano de 2025, né? Mas também para os dois exercícios seguintes. É aí que a banca te avacalha, porque ela vai dizer para o exercício seguinte, errado. Para os 3 exercícios seguintes, errado. Para os 2 exercícios anteriores, errado também. É sempre o quê? Para frente. Eu estou tratando de metas, então vai ser as metas para aquele exercício que elas se referem, né? Por exemplo, vamos dizer que seja um projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2025. E eu também vou encontrar lá no meu anexo de metas fiscais metas que se referem para outros exercícios, mas são exercícios posteriores. Então, vai ser para o ano, metas para o ano de 2025, metas para o ano de 2026 e metas para o ano de 2027. Tá bom? Então, vamos lembrar disso daí, porque as bancas adoram a questão da literalidade. Ela vai dizer para o exercício a que se referirem. Parou por aí. Não, é para o exercício a que se referirem e para os 2 seguintes, para os 2 exercícios seguintes. E para o exercício seguinte, tá errado? Tá errado. É porque é para os 2 exercícios seguintes, tá bom? Então, vamos ficar atento com essa questão da literalidade e anota esse detalhe no seu caderno, hein? Fica atento a isso daí para não errar. Pois bem, além dessas questões todas que o parágrafo 1º está dizendo aqui, né? O que é que vai ter lá, né, no PLDO? Aqui no artigo 4º, parágrafo 1º, a gente tem o parágrafo 2º que diz o seguinte, o anexo. Que anexo? Esse anexo que ele está falando aqui, do anexo de metas fiscais, esse anexo ele vai conter também, então ele diz, o anexo conterá ainda 1. Avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior. 2. Demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos 3 exercícios anteriores e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional. 3. Evolução do patrimônio líquido, também nos últimos 3 exercícios, destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos. 4. Avaliação da situação financeira atuarial de vários tópicos. E nós temos aí 5. Demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. 6. Quadro demonstrativo do cálculo da meta do resultado primário, de que trata o parágrafo 1º desse artigo, que evidencia os principais agregados de receitas e despesas, os resultados, comparando-os com os valores programados para o exercício em curso e os realizados nos 2 exercícios anteriores e as estimativas para o exercício a que se refere a lei de diretrizes orçamentárias e para as subsequentes. E aí você fala, agora que eu desisto de estudar esse negócio. Agora que eu desisto de estudar esse negócio, tá louco? Quanta informação para memorizar? É verdade, pessoal. Você tem muitas informações a serem memorizadas, mas se você memoriza, você tende a sair na frente em relação ao seu candidato, porque ele ficou com preguiça como você e você acabou quebrando, desistindo, abrindo mão dessa preguiça e pegou firme nesse negócio. Então vamos dar uma olhada aqui aos poucos. Vamos estudar cada um desses tópicos devagar para você conseguir compreender e anota aí no seu caderno, hein? É fundamental você fazer anotações. Então vamos lá. O que o anexo de metas fiscais ele vai ter? Ele vai ter metas anuais, como a gente viu lá no parágrafo 1º, né? Em valores correntes e constantes, não são valores deduzidos ou abatidos. Agora, essas metas se tratam de quê? Elas tratam de receitas, tratam de despesas, do resultado nominal e resultado primário, e trata também essas metas do montante da dívida pública. Somente para o exercício que se refere ao projeto de diretrizes orçamentárias, não, para o exercício e para os 2 seguintes. Além do mais, esse anexo de metas fiscais, ele vai conter também o quê? A avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior. Então é muito fácil você confundir isso daqui, mas primeiro você tem que lembrar que a gente está estudando o quê? Um instrumento do planejamento. Lembra que se você subir aí no link do governo, no site que trata da Lei de Responsabilidade Fiscal, você tem um capítulo 2º que trata do planejamento. Então, se eu estou tratando de planejamento, pessoal, eu tenho que pensar que eu tenho um documento que vai dizer o que eu devo fazer ao longo do tempo. Além do mais, é interessante eu avaliar o que foi feito no passado. Além de eu descrever o que vai ser feito lá na frente, também é interessante avaliar o passado, porque assim eu vou avaliando a minha performance. E quando eu digo eu vou avaliando a minha performance, o meu desempenho, é o município que está querendo saber como é que está a evolução da receita. Como é que está a questão das despesas? Como é que está ficando a minha dívida, né? O meu estoque da dívida? Como é que está ficando a minha situação fiscal de modo geral? Isso é responsabilidade fiscal.
Então, quando eu estou tratando aqui do planejamento, né, eu penso assim, puxa, mas que confuso, é mais para frente, mais para trás, futuro, passado, etc. Que confusão. Não, isso aqui é uma questão de planejamento. Eu estou sempre avaliando como é que está a minha situação, como é que está o meu desempenho. É por isso que, apesar de eu ter aqui dizendo que o anexo de metas fiscais ele vai trazer metas anuais para o exercício a que se refere e para os dois seguintes, quando ele está falando lá na frente, ele também pode fazer avaliações em relação ao passado. Não adianta de nada a gente ficar olhando para frente, fazendo deduções mirabolantes, se a gente não analisar o retrovisor e ver o que aconteceu lá atrás. Né, para se basear em termos de quê? Séries históricas, por exemplo. Então, isso aí fica mais claro para sua cabeça agora quando a gente fala, vamos olhar para frente, mas vamos olhar para trás também, para ver o que aconteceu, para ver se quando a gente está traçando aqui as nossas metas, a gente não está viajando na maionese, digamos assim, né, em termos leigos. Então, vamos dar uma olhada aqui no que a gente tem aqui. Um anexo de metas fiscais, ele conterá o quê? A avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior. Então, apesar de o anexo de metas fiscais, ele trazer metas para o exercício a que se refere, para os dois para frente, ele vai fazer uma avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior. Ele não vai fazer a análise das metas, do cumprimento das metas relativas ao ano anterior e para os 2 anos para trás ainda. Não. Aqui, quando a gente está avaliando as metas que já passaram, que já ficaram para trás, a gente avalia apenas do ano anterior. Então, a gente fixa metas para o ano seguinte, para os 2 próximos, mas a gente avalia apenas o cumprimento das metas relativas ao ano anterior. É o que diz aqui o inciso 1º do parágrafo 2º, ok? Então, lá no anexo de metas fiscais, eu quero saber como é que o município teve aqui a performance, o desempenho dele relativo às metas que ele fixou para o exercício anterior. Eu vou lá e confiro e vejo. Por quê? Porque lá vai ter a avaliação do cumprimento das metas, dizendo, foi cumprido? Bateram as metas? Não, não bateram. Bateram as metas em parte, parcialmente. Então, é por isso que o anexo de metas fiscais, que consta no meu projeto de diretrizes orçamentárias, ele vai ter essa avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior. Cuidado aí, marca de vermelho o sangue no seu material, porque as provas vão dizer relativas ao ano anterior e relativas aos 2 anos anteriores. Não. É só relativo ao ano anterior quando a gente está olhando para trás, no retrovisor, tá bom? Depois eu tenho também que o anexo de metas fiscais, ele vai conter, no inciso 2º, parágrafo 2º, ele diz, demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando com as fixadas nos 3 exercícios anteriores e evidenciando a consistência delas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional. E aí você vai dizer o seguinte, poxa, agora eu embolei tudo. Você não falou que era só a questão da avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior? Mas aqui é diferente. Quando eu estou falando do cumprimento das metas relativas ao ano anterior, eu vou comparar o que eu tracei com o que eu alcancei. É a mesma meta que está sendo comparada, só que está sendo comparado o quê? O que eu tracei com o que eu alcancei. Agora, quando eu estou falando em termos de comparação de meta de um com o outro, aí eu preciso pegar uma meta de um outro ano. Não faz sentido para você? Você compara uma meta de um ano com a meta de um outro ano. Aí sim, eu não estou querendo comparar o que foi que eu tracei com o que foi que eu cumpri. Não, é diferente no inciso 1º. Agora eu estou comparando o quê? Uma meta com outras metas. Então, aqui eu tenho no inciso 2º dizendo demonstrativo das metas anuais. Lembra que não são metas bimestrais, trimestrais em nada. É meta anual. Instruído com memória e metodologia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos. Então, se o poder público ele diz, nós pretendemos aqui no nosso planejamento, no nosso PLDO, alcançar tal coisa com nossa gestão. Peraí, meu amigo. Mas como é que você está comprovando que isso é factível, que isso é execuível? Comprove aqui em termos de cálculos, né? Como é que você chegou nisso daí? Mostra aqui na sua memória e metodologia de cálculo por que você está pretendendo alcançar esse resultado, né? Lá na frente, no futuro. Lembra que é o instrumento de planejamento? Então nós estamos aqui com um documento de planejamento que está dizendo o que a gente vai fazer lá na frente. Mas peraí. Mostra aí matematicamente como é que você está pensando em alcançar isso daí. Isso daí está onde, meus amigos? Estamos falando do anexo de metas fiscais da LDO. É lá que você vai ter o quê? A memória e metodologia de cálculo que justificam os resultados pretendidos. E aí, nesse cálculo que é feito lá no anexo de metas fiscais, deve-se fazer o quê? Comparar as metas fixadas nos 3 exercícios anteriores, e nós vamos comparar, então, 2025, 24 e 23. Como é que ficou essas metas aí? E olha, eu estou falando das metas fixadas, não estou falando das metas alcançadas. Fica atento a isso daí, porque as provas também costumam dar uma embananada ali na sua cabeça para ver se você está prestando atenção na literalidade da lei. Então, estou comparando as metas que foram fixadas nos 3 exercícios anteriores e evidenciando a consistência dessas metas com as premissas e os objetivos da política econômica nacional. Foi traçada ali as premissas e os objetivos da política econômica nacional. Mas como é que estão essas metas aí? Elas estão batendo? Elas estão casadas com essas premissas e os objetivos da política econômica nacional, ou elas são divergentes, né? Elas não têm nenhuma conexão, elas estão totalmente desassociadas da política econômica nacional em termos de premissas e objetivos dessa política econômica nacional.
Então, vamos repassar aqui para ver se você está realmente prestando atenção no que eu estou explicando. Primeiro, nós temos no projeto de lei de diretrizes orçamentárias um anexo chamado Anexo de Metas Fiscais, que vai trazer metas anuais. Por quê? Porque a PLDO, Projeto de Diretrizes Orçamentárias, é um instrumento de planejamento do gestor público, tá bom? E aí você tem que lembrar o quê? Que dentro desse anexo de metas fiscais, ele vai ter o quê? Valores correntes e constantes, referentes ao quê? Receita, despesa, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, tá bom? Isso não é no projeto de lei orçamentária, no projeto de diretrizes orçamentárias. Além disso, você também vai encontrar nesse seu anexo de metas fiscais uma avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior. Se esse PLDO, Projeto de Diretrizes Orçamentárias, trata de 2025, eu vou fazer uma avaliação somente no retrovisor referente ao ano anterior. Por quê? Porque eu estou querendo saber o cumprimento das metas que foram fixadas. Então, se eu estou fazendo um PLDO de 2025, eu vou fazer aqui uma avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior. Então, eu vou pegar ali o que foi traçado lá na meta de 2024 e o que foi alcançado, o que foi atingido relativo a essas metas de 2024. Agora, eu também vou ter um outro demonstrativo das metas anuais, que vai ter lá um cálculo justificando por que eu estou pensando atingir ali tal objetivo a longo prazo ali com o meu PLDO. Como é que eu estou pretendendo alcançar isso? Qual é o cálculo que vai embasar essa meta que eu estou incluindo ali no meu anexo de metas fiscais? Então eu tenho que comparar essas metas que eu estou criando, né, com as outras metas fixadas nos 3 exercícios anteriores. Aí é diferente, porque eu estou comparando que 2025, se for meu PLDO, com 2024, com 2023, com 2022, tá bom? Avançando, o que mais eu vou ter no meu anexo de metas fiscais, que é o inciso 3º do parágrafo 2º? Eu tenho aí evolução do patrimônio líquido, também nos últimos 3 exercícios, destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos. Então, é interessante no meu projeto de diretrizes orçamentárias constar, é interessante não, é obrigatório, né? Mas por que eu estou dizendo interessante? Por que é interessante? Porque você quer ver o quê? A evolução do patrimônio líquido do município de Campinas, por exemplo. Né? Como é que está a evolução do patrimônio líquido do município de Campinas? Pegando ali todos os ativos, todos os bens e direitos que o município tem, abatendo ali todas as dívidas, né? Todo o passivo. O que sobra do município de Campinas ali? O que ele tem de patrimônio líquido? Então, essa evolução é feita somente em relação ao ano anterior? Não, ele faz também nos 3 exercícios. Então, quando eu comparo metas de anos anteriores, eu vou pegar dos últimos 3 exercícios. Quando eu quero ver a evolução do patrimônio líquido de Campinas, eu também vou pegar dos últimos 3 exercícios. Agora, quando eu quero avaliar o cumprimento de metas, aí vai ser só o quê? Do exercício anterior, porque eu vou comparar a meta que eu tracei com aquela meta que eu consegui alcançar, tá bom? Então vamos ficar atento a isso. Então, na evolução do patrimônio líquido, é importante destacar a origem e aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos. Por quê? Veja bem, o município de Campinas resolve vender determinado imóvel histórico, tá bom? Enorme, que vale milhões de reais. E aí, a sociedade ela tem direito de saber, com base no princípio da transparência, em que foi aplicado esse dinheiro que o município obteve com a venda do imóvel. Alienação é como se fosse venda, né? Vamos dizer assim, venda, né? Que seja, ou talvez por meio de um leilão, enfim. Ele está se desfazendo de um imóvel público. E aí a população ela tem direito de saber onde é que foi aplicado esses recursos. Ou a origem, de onde veio esse dinheiro? De onde surgiu esse dinheiro? Com base no princípio da transparência. Nós é que somos os verdadeiros donos do patrimônio público. Então, nós, como sociedade, nós temos direito de saber isso daí. Então, é outra questão que vai estar onde? No anexo de metas fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias, do projeto de LDO, tá bom? Então, isso aqui é uma outra questão que você tem que memorizar. Então, eu tenho avaliação do cumprimento de metas. É só referente às metas do ano passado, quando eu estou falando de cumprimento. Comparativo das metas. É o quê? Pegar as 3 anteriores. Quando eu estou falando da evolução do patrimônio líquido, é o quê? Relativo aos 3 anos ou 3 exercícios anteriores. Vamos ficar atento a isso aí, tá bom? Além disso, a gente tem aqui no inciso 4º o seguinte, referente ao parágrafo 2º, que diz o seguinte: o anexo de metas fiscais conterá ainda avaliação da situação financeira e atuarial dos regimes geral de previdência social e próprio dos servidores públicos e do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Olha, eu já até me antecipei, já falei rapidamente sobre essa questão dos regimes de previdência social. Eu vou falar mais uma vez rapidamente porque não é o objeto desse vídeo, não é o nosso objetivo principal. Mas a gente tem que pensar que existe um regime geral de previdência social que é geralmente, tá, de modo mais rápido, pessoal, direcionado para pessoas que estão empregadas no setor privado ou até mesmo no setor público, mas por via de carteira de trabalho CLT, consolidação das leis trabalhistas.
Então, o regime geral de previdência social é para essa galera que está geralmente associada à carteira de trabalho. Já o regime próprio é para os servidores, eles têm outro tipo de regime de previdência. Então é importante sempre ficar atento a essa questão previdenciária, porque a gente sabe que é uma situação muito tormentosa, né? Você tem aí pessoas aposentando, muitas pessoas aposentando, e aí você depois vai ter que pagar pensões, né, para essas pessoas, ou proventos, né, referência à aposentadoria. Então, é muito importante, é uma questão financeira muito importante para o ente saber como é que está essa situação dele. Então, é por isso que é feita uma avaliação da situação financeira e atuarial desses regimes, tanto o geral de previdência social quanto o próprio dos servidores. E também questões relacionadas ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, que eu não vou ficar entrando aqui explicando o que é Fundo de Amparo ao Trabalhador, senão a gente vai perder tempo, e o nosso objetivo aqui é memorizar o que é que a gente tem no anexo de metas fiscais. Então, se constar uma prova lá dizendo que no meu anexo de metas fiscais eu vou ter uma avaliação da situação financeira atuarial do Fundo de Amparo ao Trabalhador, está correto? Corretíssimo. Está corretíssimo, a questão está redonda, está certinha. Então é isso que você tem que memorizar. Além do mais, a gente vai ter uma avaliação da situação financeira e atuarial dos demais fundos públicos e programas estatais de natureza atuarial. Então isso também é importante memorizar. Essas avaliações vão constar onde? Onde é que eu vou encontrar isso? No meu anexo de metas fiscais, que é um anexo que está onde? Que está no meu projeto de diretrizes orçamentárias, no projeto de lei de diretrizes orçamentárias, no meu PLDO, tá bom? Outro tópico que a gente vai ter também aí no nosso anexo é o demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Lembra que eu falei lá atrás que um prefeito ele pode decidir, por exemplo, abrir mão de receber certa receita? Ele pode fazer isso, né? Então isso aí é o que a gente chama de quê? Renúncia de receita. Porém, quando o prefeito ele decide abrir mão de receber certa receita, mas por que ele vai fazer isso? Isso pode acontecer por N motivos. Mas quando o prefeito ele resolve fazer isso, ele tem que compensar os cofres públicos, porque senão vai ficar um rombo, né? Imagina deixar de receber receita. Dinheiro é importante para ele poder custear as obras, comprar vacinas, fazer reforma em postos de saúde. Então, lá no anexo de metas no meu PLDO, no meu projeto de lei de diretrizes orçamentárias, eu vou ter um demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita. Isso daí não consta no meu projeto de lei orçamentária, vamos ficar atentos a isso. Consta onde? No meu PLDO, no meu anexo de metas, em que você vai ter um demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receitas. E além do que, ele também tem que constar, tem que ter também lá um documento referente ao quê? A margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. São aquelas despesas que têm um caráter o quê? Constante, continuado, que elas não param, não é? Acontece uma vez e pronto, a despesa morreu. Não, ela acontece de modo que contínuo, ao longo do tempo. Há diversas despesas que podem ter um caráter continuado, né? Então, nesse caso, é uma coisa séria você ter uma despesa que tem caráter continuado. E como é que está expandindo essa despesa aí ao longo do tempo, né? Quando tiver um reajuste de inflação, né? Eu estou pagando meus fornecedores e aí uma terceirizada que faz limpeza em um prédio de um órgão público aí por acaso, ela tem direito a um ajuste inflacionário. A inflação, ela acontece aí, né, ao longo do tempo, e aí o órgão público ele se sente obrigado ali, conforme as cláusulas contratuais, a reajustar esse contrato. Mas como é que está expandindo essas despesas obrigatórias de caráter continuado? Como é que está isso daí? Então isso vai constar também no meu demonstrativo, ok? E esse demonstrativo ele consta onde? No meu anexo, que por sua vez, como a gente viu, consta no meu projeto de lei de diretrizes orçamentárias, tá bom? Então também é importante você memorizar que essa é outra questão, esse outro tópico, esse demonstrativo da questão de renúncia de receita ou da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado também constam lá no meu anexo. E por fim, nós temos aqui o inciso 6º que diz o seguinte, que o anexo conterá ainda um quadro demonstrativo do cálculo da meta do resultado primário de que trata o parágrafo 1º desse artigo, que evidencia os principais agregados de receitas e despesas, os resultados comparando-os com os valores programados para o exercício em curso e os realizados nos 2 exercícios anteriores, e as estimativas para o exercício a que se refere a lei de diretrizes orçamentárias e para os subsequentes. Observe que esse cara aqui que eu acabei de ler, que é esse inciso 6º do parágrafo 2º, ele foi inserido na Lei de Responsabilidade Fiscal de forma recente, né? Se você for avaliar aí, está escrito, incluído pela Lei Complementar número 200 de 2023. É algo recente. Então aí nós temos um seguinte problema. Se é algo recente, muito possivelmente vai cair bastante nas provas objetivas. Por quê? Porque as pessoas memorizam, estudam para concurso ao longo de muitos anos. E aí elas ficam utilizando aquela lei que está desatualizada e aí elas não buscam saber o que foi inserido na lei de forma nova, de forma
inovadora, né? É algo original. Então é muito provável que as bancas de concurso público comecem a cobrar isso daí. Então vamos estudar aqui que quadro demonstrativo é esse. O que ele vai ter de informação? Onde é que está esse quadro demonstrativo mesmo? Vamos lembrar, no anexo de metas fiscais. E onde é que está o meu anexo de metas fiscais? No meu projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Olha, você pode ficar um pouco irritado pensando, por que esse professor fica falando isso o tempo todo? É porque eu quero que você memorize, meu amigo. É por isso, porque eu sei que as questões cobram isso. Então, eu tenho um quadro demonstrativo do cálculo da meta do resultado primário. E aí você pode estar se perguntando, o que você está entendendo aqui como resultado primário? Resultado primário nada mais é do que a diferença entre receitas e despesas. Ah, mas é só isso? Eu decorei que resultado primário é a diferença entre receitas e despesas? É quanto eu arrecadei e quanto eu gastei? É basicamente isso? Mas também temos uma questão associada aos juros. Então, eu não vou entrar aqui no mérito para não confundir vocês, mas depois, mais à frente, quando a gente for estudar resultado primário, eu vou explicar direito, né, de forma mais completa, o que é esse resultado primário que é dado pela diferença, né, entre o que foi arrecadado, que são as receitas, e o que foi gasto, que são as despesas. Mas enfim, então no meu anexo de metas fiscais do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, eu tenho um quadro demonstrativo que trata do cálculo da meta de resultado primário. E este cálculo deve evidenciar os principais agregados de receitas e despesas. Esse cálculo também deve deixar de forma clara os resultados, comparando esses resultados com os valores programados para o exercício em curso, ou seja, o que está acontecendo nesse exercício aqui, e nesse exercício eu estou executando uma LDO passada, e agora eu já estou elaborando uma LDO nova. Né? Pense assim, eu estou agora nesse exercício de 2025 executando uma LDO que ela já foi elaborada lá atrás por mim. E agora eu estou criando uma LDO para os próximos anos vindouros aí. Vamos pensar assim, né? A LDO é para cada ano, mas depois eu explico isso melhor. Mas então eu estou aqui nesse ano executando uma LDO e estou fazendo a LDO para o próximo ano aí para frente. E aí é que está dizendo que eu tenho que comparar esses valores programados para o exercício em curso e os realizados nos 2 exercícios anteriores. Então você vê que essa questão da LDO, você sempre tem essa questão de para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás. Por que isso? Para você poder se balizar, meu amigo. Você não pode tirar as coisas da sua cabeça, né? Você tem que avaliar o que aconteceu, como aconteceu. Você atingiu aquela meta, né? Você atingiu aquele resultado que você traçou lá no passado? É basicamente essa a ideia, para ver se você não está o quê? Fugindo o quê? De uma coisa que é execuível, que você consegue executar. Então, você tem aqui os resultados que você vai ter que comparar esses resultados com os valores programados para o exercício em curso, que é o exercício que está acontecendo, e também com os realizados nos 2 exercícios anteriores. Além disso, neste quadro demonstrativo, vai ter que evidenciar o quê? As estimativas para o exercício que se refere à Lei de Diretrizes Orçamentárias, por exemplo, essa Lei de Diretrizes Orçamentárias que eu estou fazendo por ano de 2026. Então, você vai ter que pegar essas questões, as estimativas para o exercício que se refere à Lei de Diretrizes Orçamentárias e para os subsequentes. Tá bom? Então, essa aqui é uma informação nova que eu sugiro que você leia várias vezes. E principalmente que você anote aí no seu caderno quando é que eu estou fazendo uma avaliação relativa ao exercício anterior. Quando é que eu estou comparando coisas relativas aos exercícios anteriores, a mais de um exercício. Quando é que eu estou fazendo uma avaliação para frente. Tá bom? Então é muito importante você anotar aí no seu caderno essas pequenas diferenças. Combinado?